Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: creia e viva eternamente. Hoje nós vamos entrar no nosso primeiro tópico. Jesus nos enviou o Espírito Santo. Nós vamos dividi-lo em duas partes. A primeira parte vamos ver como estava o coração dos discípulos, qual foi a atitude de Jesus com relação ao que estava se passando na mente e no coração deles. Vimos ontem na introdução que no verso de número 33 fala: no mundo nós vamos passar por aflições. Então Jesus ele não nos engana. Nós temos lutas, nós temos provações e privações, mas também ele diz: estou convosco até a consumação do século. Então nós vamos ver a situação dos discípulos. João capítulo 16, verso 6 diz: pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Jesus ele estava falando a respeito das aflições, das lutas, das privações, das provações, das perseguições que eles sofreriam. Jesus falou também que era necessário ele partir. Então isso estava trazendo tristeza, angústia ao coração dos discípulos. Eles estavam entristecidos. A tristeza encheu o coração e a mente dos discípulos. Então Jesus deveria, de uma tal forma, tentar trazer um conforto e um consolo. Então ele começa dizendo: pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas. Então ele disse primeiro das lutas. Agora nós vamos ver qual é a atitude com relação ao que ele falou e a tristeza que agora estava habitando no coração dos seus discípulos. O coração dos discípulos estava cheio de tristeza com as palavras de Jesus a respeito da sua partida. Então, Jesus ele tem uma atitude. No verso número 7 de João capítulo 16, ele vai mostrar para nós que a sua atitude foi consoladora, de duas formas: através da palavra e através da promessa. Que promessa? De enviar o Espírito Santo. Então Jesus, ele fala a respeito das lutas. Jesus, ele fala da vinda, ou do envio, ou do derramar do Espírito Santo no coração deles para consolá-los. Mas a atitude de Jesus foi consoladora, através da sua palavra e através da sua promessa. Então, João capítulo 16, verso 7 diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então, aqui nós vamos ver, nessa atitude de Jesus, de consolar através da sua palavra e através da sua promessa de enviar o Consolador, ele fala para nós, Jesus ele fala para nós três coisas necessárias para os discípulos naquele exato momento, a partir daquele momento que eles já estavam sabendo que Jesus iria partir, até hoje para nós cristãos. Então, neste versículo, Jesus ele fala três coisas necessárias para os seus discípulos e também para nós hoje em dia. Primeiro, é necessário que eu vá. Ou seja, a morte de Jesus era necessária. Então você vai ver que sua partida era necessária para que o Espírito Santo pudesse ser enviado. A morte de Jesus, a ressurreição, a glorificação, ou seja, a exaltação e o assunto ao céu, seria fundamental para o derramar do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos naquele momento. Então, eles estavam entristecidos, estavam angustiados, mas o Consolador seria derramado. Quando? Após a morte, ressurreição e glorificação de Jesus. Assim, o Espírito Santo seria derramado. Em Atos capítulo 2, versos 32 e 33, apresenta justamente isso. A este Jesus
Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, glorificado, pois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Pedro estava falando sobre o derramar do Espírito Santo. O capítulo 2 de Atos fala da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Então eles achavam, todos que estavam ali achavam que eles estavam embriagados. E Pedro começa a falar a respeito da promessa do derramar do Espírito Santo. Então Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus foi exaltado e agora o Espírito Santo foi derramado como ele havia prometido. Segundo, Jesus chama o Espírito Santo de Consolador. O original grego da palavra Consolador, Paráclitos, pode ser traduzida como Consolador ou Auxiliador. Esses termos eram usados na linguagem jurídica para o advogado de defesa, como vemos no texto de 1 João capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, a palavra advogado aqui significa, no original grego, paráclitos, ou seja, consolador, auxiliador ou advogado, no termo jurídico. E o terceiro, Jesus fala do papel do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo é consolar, é confortar. Por isso que ele chama o Espírito Santo de Consolador. Mas e o papel dele? No ministério de confortar e consolar os discípulos naquele momento e a todos os cristãos que viriam pelos séculos até a volta de Jesus. Então, no ministério de confortar e consolar o cristão, o Espírito Santo, primeiro, ele derrama o amor divino no coração. Romanos capítulo 5, verso 5. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Então, nós só conseguimos amar e aprender a amar como Deus nos amou, como Cristo nos amou, por meio do derramar do Espírito Santo. Esse Espírito Santo, ele vai derramar em nossos corações o amor de Deus. E assim vamos saber amar como somos amados. Segundo, testifica que somos filhos de Deus. Romanos 8, verso 16. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, quando Deus nos criou, nós éramos criaturas de Deus. A partir do momento que nós cremos em Cristo Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, Ele nos dá a certeza que somos filhos de Deus. É só você ler capítulo de João, capítulo 1. Você vai ver lá, a todos quanto receberam a Cristo, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Terceiro, ele derrama paz e esperança em nossos corações, em nossa mente, em nossa vida. Romanos capítulo 15, verso 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Então ele nos enche de paz, de alegria, de amor, de felicidade. Por quê? Porque o Espírito Santo tem esse papel fundamental na vida do cristão. Concede alegria na luta. Nós temos problemas, aflições, dificuldades, mas a alegria do Senhor é a nossa força. E quem aplica esta alegria? O Espírito Santo, em nos confortar e nos consolar
ele nos concede alegria na luta. Porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Então, ele nos concede esta alegria, que vem diretamente do Espírito Santo para o nosso coração. Romanos 14, verso 17. E assiste em nossa fraqueza. Romanos 8, 26. Do mesmo modo, também, o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Há uma outra versão que diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, ele nos assiste em nossa fraqueza, ele nos ajuda na fraqueza, para que possamos nos fortalecer cada dia mais e mais. Ele nos ajuda a produzir frutificação espiritual. Gálatas 5, verso 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, o Espírito Santo produz frutos em nossa vida. E assim nós vamos frutificar no quê? No amor, na alegria, na paz, na longanimidade, benignidade, na bondade, na fidelidade, na mansidão e no domínio próprio. Esses são os frutos, e esses frutos produzem para a glória de Deus. Capacita para o serviço, ou seja, o Espírito Santo ele nos dá capacidade para servir ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 e o verso 11. Porque a um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Eu pus uma reticência aqui para mostrar que ele vai falando a respeito dos dons nos outros versos. Mas chega no verso de número 11, ele diz: mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, distribuindo cada dom particularmente a cada um como o Espírito Santo quer. Então, o Espírito Santo ele nos capacita com dons espirituais para servir na obra do Senhor. Então ele vai dando a palavra de sabedoria, a palavra da ciência, a palavra da profecia, a palavra de interceder, de contribuir, e assim ele vai nos capacitando para servir na obra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 2, 12, do verso 8 ao verso 11. Então o que nós aprendemos hoje, queridos? Nós aprendemos que Jesus nos enviou o Espírito Santo para nos ajudar a enfrentar o mundo, as provações, as privações, as aflições da vida. Então, os discípulos estavam entristecidos, estavam angustiados. Por quê? Porque eles seriam perseguidos, porque Jesus morreria, ele voltaria para o Pai e eles se sentiram só. Então, a atitude de Jesus foi de consolar através de duas coisas, através das suas palavras e através da promessa de enviar o Espírito Santo. Então, ele chama o Espírito Santo de Consolador, e o papel do Espírito Santo é trabalhar na vida do cristão para que cada dia ele se santifique cada vez mais e mais para a obra de Deus e para glorificar a Deus. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Vamos orar? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco, Pai. Precisamos do teu Espírito Santo para nos convencer, Senhor Deus, dos nossos erros, para fortalecer a nossa fé, para produzir, Senhor Deus, em nós caráter de Cristo, para que possamos parecer mais com Cristo, andar como Ele andou, amar como Ele amou, perdoar como Ele nos perdoou, ó Pai. Nos capacita por meio do Teu Espírito Santo a crescer em estatura e graça diante do Senhor.
Abençoe cada família, ó Pai. Cada casal, coloque a tua mão, restaurando vidas, fortalecendo para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Afasta do nosso coração todo ódio, todo rancor, todo desgosto. Que a alegria do Senhor seja a nossa força pelo Espírito Santo. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.